Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 14 de junho, numa semana tão especial para nós, celebramos na segunda-feira a graça ali originária fundante, nosso mistério cristológico, quando Emmanuel nos encontrou. Ontem, dia de Santo Antônio de Pádua, um dos nossos padroeiros, um dos nossos baluartes da comunidade. Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, para juntos meditarmos e adentrarmos naquilo que Deus quer falar para mim e para você, para cada um de nós. Lembrando também que nesse final de semana nós temos um Com Deus Tem Jeito. Alô, galera de São Paulo, pessoal da missão de São Paulo. Nós teremos e nos unimos em oração a cada um de vocês por esse Com Deus Tem Jeito, o que Deus quer fazer também naqueles irmãos e em cada um de nós. Vamos juntos, vamos nessa para o nosso texto bíblico, para a nossa meditação do Palavra Encarnada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o texto bíblico de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a, joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, rezando com esse texto bíblico de hoje, um texto profundo, um texto longo até, que Jesus vai trazendo ali alguns aspectos da lei de Moisés, e Jesus ele vai aprofundando esses temas. E quando eu rezava com isso, eu lembrava daquela frase de Jesus: eu não vim para abolir a lei, mas vim para aperfeiçoá-la. E Jesus ele vai aperfeiçoando a lei. E eu rezava com isso, e o que Deus falava comigo e que eu queria partilhar com vocês nesse vídeo de hoje é que Deus, ele nessa passagem, ele nos chama a sermos melhores. Deus, ele fala mais uma vez aqui conosco para a gente almejar as coisas grandes, as coisas do alto, que o nosso coração ele não se contente com o básico ou até mesmo com a mediocridade. Às vezes a gente está tão acostumado com, com o mundo em dificuldades, com pessoas não tão boas. A gente está, às vezes, acostumado e anestesiado com a maldade. E Deus aqui, ele fala, principalmente nesse comecinho, da gente não se contentar. Então, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, tudo bem, né? O básico, ele precisa ser feito, mas Jesus ele nos pede para dar um passo a mais, para dar um passo além. Ele pede para a gente purificar esse nosso olhar mesmo, o nosso olhar, o nosso tocar, o nosso falar. E eu, rezando com isso, eu lembrei de uma história da minha adolescência, que uma amiga minha de colégio, um certo dia, ela comentava comigo que eu tinha feito algum favor, eu tinha feito, no termo popular, alguma boa ação. E ela comentou comigo, eu já tinha um desejo ali de ser melhor, de ser uma pessoa melhor, de tentar fazer mais aquilo que Deus me chamava. E ela comentou comigo assim: Lucas, essa é a tua boa ação de hoje.
E eu fiquei pensando naquilo, acho que eu nunca disse isso verdadeiramente para ela, mas eu fiquei pensando assim, cara, será que nós somos chamados a fazermos uma boa ação por dia? Será que nós somos chamados a isso, né? Será que esse básico, o básico do básico, será que nas 24 horas do nosso dia a gente é chamado a fazer uma boa ação? Então, eu lembro que naquele dia, desde aquele dia, sei lá, 20 anos atrás, aquilo me inquieta de, cara, as pessoas elas estão satisfeitas com uma boa ação por dia? Será que, claro, quem não faz nenhuma tem que fazer uma, mas quem faz uma pode fazer duas, quem faz duas pode fazer três. A nossa vida ela pode ser uma constante, entendam-me, uma boa ação. Não é verdade? Será que a gente às vezes não se conforma com a mediocridade, com o mediano, com o fazer por fazer, com o fazer o básico? Então, traga para a sua vida, traga para a sua história, né? Então, você que é casado e, tudo bem, eu não adultério, mas eu tenho uma série de outras ações que eu sei que poderia ser melhor. Então, vamos lá, né? Deus está nos chamando a isso. Deus está pedindo que a gente dê um passo a mais, que a gente dê um passo além. É claro, se há algo básico na sua vida hoje que ainda não é feito, comece pelo básico. Às vezes a gente tem essa mania de ser grande, essa mania de fazer coisas grandes, sem às vezes conseguir fazer o básico, o feijão com arroz, comer o feijão com arroz, como a gente fala no dia a dia. Então, claro, começar assim pelo básico, mas Deus nos chama a mais. Deus, ele pede aqui, Jesus é muito claro, e ele fala que aos seus discípulos. Então não é por acaso que você está ouvindo esse evangelho hoje, não é por acaso você é um discípulo de Jesus, e Jesus está falando aos seus discípulos, está falando para você hoje. Sim, vamos dar um passo além, vamos ir mais adiante, vamos dar algo a mais. Sim, eu rezando com isso, eu lembrava de uma história de uma beata, a beata Sandra Sabatini. Foi uma jovem que faleceu nos anos 80. Então, ela é uma santa muito atual, uma santa dos nossos dias. Ela está em processo de canonização, já foi declarada pela igreja como beata. Então, eu ficava pesquisando sobre a vida dela, rezando com isso, e ela fala assim, tem uma frase dela que é assim: existe uma inflação de bons cristãos, enquanto o mundo precisa mesmo de santos. Olha que profundo, né? Às vezes, talvez eu e você, a gente se baste a sermos bons cristãos. E eu sei que tem muitas pessoas que nem a isso talvez se coloquem, mas a Beata falava assim, ó, o mundo precisa de santos. Existem algumas pessoas, e eu comungo, digamos assim, que a nossa geração atual, talvez o grande problema da nossa geração atual é que nós precisamos de mais santos, precisamos, eu e você, que a gente seja santo. O mundo necessita de santo, o mundo precisa desse testemunho de santidade, meus irmãos. E eu sei que o santo, muitas vezes, ele não faz tanto barulho. Inclusive, um santo falava isso, né? Às vezes a gente está convivendo com os santos, e eu tenho a graça, assim, de conviver com pessoas que buscam a santidade e que eu acredito no meu coração que já, assim, vivem como santos. Então, realmente, às vezes o santo ele não faz muito barulho, mas talvez a gente precise ainda mais. Precisamos de mais ardor, de mais parresia. Deus quer mais para nós. Nós estamos aí com a meta do Ser Feliz, nós estamos com 41 casas, inaugurando a 42ª, mas eu tenho certeza que Deus quer mais. Você talvez, muito provavelmente, saiba disso. Deus quer mais de nós da Obra Lumen, Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. A gente, nesse evangelho de hoje, que a gente consiga levar para a nossa oração. Qual é o passo além que eu posso dar hoje? O que é que eu posso purificar ainda mais o meu coração? Jesus veio aperfeiçoar a lei, mas veio aperfeiçoar também o meu e o seu coração. Então, que a gente leve tudo isso para a oração e que esse desejo pela santidade, o desejo de sermos santos como o nosso Pai é santo, porque esse é o chamado de Deus para cada um de nós, que a gente traga tudo isso para a nossa oração, peça a intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, ela que é santíssima, ela que é a Virgem Maria, que ela nos ensine no dia a dia a sermos também mais santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.